Bom dia, muito bom dia. Aliás, quase boa tarde já, né? Mas deixa eu falar aqui aos amigos, alunos lá do Seminário PNL. Ontem foi um dia difícil, né? Choveu bastante, chuva forte na hora da aula e muitas ruas ali ficam alagadas. Muitos não conseguiram chegar. Mesmo assim, a gente teve uma presença boa em classe, bem representada, né? Devido a essas condições de clima. Nós tivemos com 12 alunos ali. Nossa aula começou mais ou menos umas 7h20, mas nós fomos até 9 horas. E discorremos sobre temas importantes quanto a essa realidade da ética. E eu quero pelo menos nomear aquilo que a gente passou em sala de aula. Depois eu vou mandar isso aqui em fotografia para vocês darem uma olhada. Mas para você ter uma ideia, nós tratamos ontem sobre valores, a ética dos valores, né? E começamos a perguntar aos alunos assim: qual é o teu preço? Quanto vale o ser humano? Né? Para chegar à realidade de que o crente precisa entender que aquilo que configura os seus princípios éticos, morais, a sua fé, isso não é negociável de forma alguma. Tá bom? Então a gente trabalhou essa ideia e aí nós fomos pensar exatamente a partir de uma declaração de Mark Scheler que diz o seguinte: o verdadeiro valor é de só fazer, mesmo sem testemunhas, o que seria capaz de fazer diante de todo mundo. Tá? Então isso aqui é tremendo. Uau! Aquilo que eu faço não tem ninguém vendo. Ainda que eu esteja num lugar totalmente distante de relacionamentos, que eu não conheça ninguém, ou que eu esteja literalmente sozinho. Aquilo que eu fizer nesse lugar tem que ser exatamente aquilo que eu faria, estando centenas, dezenas, milhares de pessoas me vendo e dentre essas tantas me conhecem. Isso é uma medição boa de valor para a gente pensar. E com isso a gente falou de valores estéticos, né? Ou seja, nessa ideia dos valores estéticos, a gente pensa na ideia da aparência, tá? Você vale o que aparenta ser ou aquilo que aparenta ter. E é claro que esses valores estéticos também não podem deixar de considerar a realidade dos valores éticos que fala de caráter. Então a gente já falou de caráter e a gente tornou a falar de caráter um pouco antes, né? Aquilo que é mais importante na vida do ser humano, a sua identidade, no nosso caso, a nossa identidade em Cristo. Mas a gente falou de valores hedônicos, lembra de hedonismo? Né? Aquela ideia do prazer. Se dá prazer para mim, né? Se dá satisfação para mim, então isso vale e não importa as consequências, se fira alguém, se machuca alguém, se me proporciona prazer, é por esse caminho que eu vou. Então a gente vive numa sociedade bem marcada por essas questões relacionadas ao hedonismo, né? Então existe um sistema de valores hedônicos, né? Tudo pelo prazer, tá? E nada mais importa além daquilo que possa me dar prazer, independentemente de quanto isso custe ou do estrago que isso cause. A gente tratou dos valores vitais. O que é valor vital? É a vida, é a saúde, né? Então isso aí é muito importante para nós, né? Sem essas vida, sem saúde, sem força física, disposição, tá? A gente teria muita dificuldade de se manter, né? De se relacionar, de fazer acontecer. A gente deu uma passada também para considerar aquilo que seria os valores úteis, né? Do dia a dia e que não trazem, por exemplo, prejuízo a ninguém. Mas a gente, nessa ideia dos valores úteis tem que sempre considerar aquela ideia de fins e meios. Os fins justificam os meios, né? Os meios justificam os fins. Então a gente corre o risco de se adequar a uma proposta
do humanismo ou daquilo que é inumano. Olha, essa ideia dos valores úteis, ela pode ser prejudicial em muito momento. Mas o ápice dessa questão de valores é quando a gente falou de valores espirituais. Todo ser humano, independente das suas crenças, independente de onde tenha nascido, da família que pertença, de conhecer a Deus ou de conhecer divindades, esse ser humano, por essência, ele tem necessidades espirituais e ele vai em busca de preencher isso que a gente chama de vazio, de necessidade da alma. Porque esse ser humano, ele tem uma matriz, ele vem de Deus. Lá está a nossa fonte. A gente entra naquela perspectiva teológica, né, de Adão, né, o homem Adão, e que por ele tantas mazelas entram no mundo, mas a gente tem esse DNA de Deus, queridos, né, essa essência de Deus, feitos à imagem e semelhança dele. Então existem valores espirituais, e a gente trabalhou essa ideia na perspectiva de que muitas das pessoas, elas são até honestas, são até sinceras na sua busca, eles só não conhecem a experiência de fé que a gente conhece. Então vamos ter paciência e comunicar isso, né? Então essa ideia é importante. Vai ter aqui algumas perguntas que eu vou sugerir que você responda, até a gente retornar também na aula para falar de caráter. E quando a gente falou de caráter, a gente lembrou uma aula anterior que a gente pensou em caractere, a gente pensou em timbre, a gente pensou em marcas que se imprimem, e aí a gente volta à questão, o valor de um homem depende do seu caráter. O valor de um homem depende do seu caráter. Se o seu caráter está alinhado com Cristo, queridos, não tem preço. Não tem preço. Você não se vende. Ninguém pode te comprar, sobretudo teus princípios espirituais, morais e éticos, né? Agora, só que a gente vive uma realidade em que o caráter dos brasileiros está cada vez mais sendo colocado em discretos. Haja vista o cenário político, né? E outros cenários correlatos que a gente não quis discutir em classe, não vale a pena falar aqui, mas que a gente começa a perceber, tá? Que são portas abertas para a corrupção, para a desonestidade, para favorecimentos pessoais, tá? E isso tem marcado a nossa história de uma forma triste, as páginas da história do povo brasileiro. Pois bem, aí surge uma pergunta, e a gente percebeu isso dentro da seguinte questão, e eu estou te falando com você a partir de um material do meu amigo pastor Ailton Bezerra, tá? Se você vai receber algumas páginas dele. A grande questão é o que vale mais, a ética ou a estética? E a gente discutiu isso em classe, né? O que vale mais, a ética ou a estética? O que vale mais, o caráter ou o carisma, querido? O que você acha? O que é mais importante? Ter caráter ou ter carisma? E considerando a realidade de muitos líderes na igreja, estão cheios de carisma, atraem multidão, mas têm deficiência de caráter. O que vale mais, o caráter ou o carisma? Quando uma igreja vai escolher um obreiro novo, seu novo pastor, o que pesa mais? O valor sacerdotal dessa pessoa, a vida relacional dela com Deus, o seu conhecimento da graça de Deus, tá? Ou a vida profissional, a sua capacidade gestora, administrativa? Olha que essas coisas são muito trazidas na hora de avaliação para o novo obreiro de uma igreja, o novo pastor da igreja, tá? Muito mais tem se elevado a ideia da qualificação profissional, tá? Em detrimento das suas atribuições espirituais. Triste isso, né? Mas é claro que, adiantando, eu preciso correr, esse vídeo não pode ficar longo aqui, estou monitorando, tá 9 minutos. 3 verdades sobre caráter que a gente reviu. Primeiro, a ideia de marca, de timbre na vida do indivíduo. Só que o caráter é um conjunto de atributos resultantes da interação entre família e o meio social. E a gente trabalhou isso aqui em sala de aula, queridos, tá? O homem produto do meio, tá? Uma família que vive numa comunidade complicadíssima. A gente teve o caso lá de uma irmã citando assim, precisava trabalhar,
mas o meu filho, né, ele ficava sozinho em casa. Era uma realidade de comunidade difícil. Tá? Mas meu filho hoje está com um doutorado, né? A gente viu isso aqui, que legal essa citação, tá? E nunca se envolveu, tá, naquilo que não era ético, que não era lícito, que pudesse causar danos a si mesmo e a outras pessoas. E depois que eu conhecia Jesus, então isso se intensifica mais. E olha só, essa citação é de mãe e filho que estão aí em classe conosco. Que coisa boa da gente perceber isso. Tá? Então a gente tratou disso, dessa questão da sociedade, comunidade, que imprime muitas coisas à nossa família. Então o que precisa marcar a vida dos nossos filhos? É aquilo que a família determina, que ensina, que passa para ele como caráter, ou é aquilo que a sociedade impõe a ele? É claro que a gente considerou que muitas das vezes aquilo que acontece dentro de casa destrói mais do que edifica. Né? Destrói. E a gente viu alguns exemplos lá. Pois bem, e a terceira questão, o caráter não é estático, o mesmo pode ser transformado desde que o indivíduo queira. Ei, essa proposta de que o homem é produto do meio, ela não vale, queridos. Há muito que acontece. Ela é uma realidade, sim, mas ela não se aplica a todas as pessoas. Tá bom? Tem muita gente virando a chave, mudando a própria história e ressignificando a história da própria família. Ei, a gente tá falando de ética aqui. Tá legal? Então, considere isso. E aí a gente trabalhou como se forma o caráter. E a gente entendeu, e é uma perspectiva, uma proposta a partir da sociologia, né? Segundo a sociologia, o caráter de um homem se constrói numa interação entre a hereditariedade familiar, ou seja, a família ela é importantíssima na formação do caráter. Você que é pai, você que é mãe, tá? Você que é vô e vó, olha, a família é importantíssima na formação do caráter. Depois tem o contexto em que se vive, então o ambiente social, a comunidade, ela também pode interferir, segundo especialistas, no comportamento do ser humano que nasce naquele lugar. E é claro que isso funciona como uma tábua rasa, isto não permite profundidades na própria definição de vida, então isso é ruim, tá? E a autodeterminação, também é importantíssima na formação do caráter. Ou seja, o ser humano é diferente dos animais. Ele tem a capacidade volitiva, ele tem vontade. E isso é de onde vem a determinação. Tá? Eu não quero fazer isso, e eu não vou fazer assim, e mesmo que a minha família tenha feito a vida toda. Tá? Olha, nunca fizeram isso, mas eu vou fazer isso porque eu quero mostrar a diferença. Então o ser humano é dotado dessa capacidade volitiva, e essa capacidade volitiva, ela é um fator determinante também na formação do caráter. Tá legal? Então, a gente trabalhou isso tudo. E aí a gente foi falar, finalizando já, de valores a partir dos sistemas éticos. E a gente pensou em alguns sistemas éticos. Por exemplo, a gente pensou na teonomia. E eu vou falar só a primeira ideia, que teo me lembra Deus, nomias, nomia apresenta uma derivação de nomos, e a gente está falando de palavras gregas aqui, então theos, Deus, nomos, lei, e aí essa ideia de teonomia, tá, mostra para mim a importância da lei de Deus, a importância do governo de Deus. Ter uma vida teonômica é andar na égide, nos princípios da palavra de Deus, e todo crente precisa viver isso. Tá? Depois a gente falou na ideia, e é sistema de valores também, que apresenta uma autonomia. Eu vivo a minha própria lei, tá? Eu ando segundo a minha consciência, minha cabeça é meu guia, tá? Eu arco pelas consequências das minhas decisões. A autonomia, tá? Ela descarta Deus e aponta para mim. E é claro que tem uma proposta humanista nisso e que a gente precisa reconsiderar, tá? O quanto isso é nocivo. Depois a gente fala de uma isonomia, tá?
é aquela proposta de ter o poder de decisão sem que haja interrupção por parte de terceiros. Tá? E isso, a isonomia, né? Ah, não, alguma coisa já existe, então vai ser igual. É mais ou menos o seguinte, tá? Eu tenho poder de decisão e ninguém pode interferir nisso. Tá? E aí a gente falou de antinomismo. O que o prefixo anti? Negação. Tá? Ser contrário. É viver sem leis. É viver sem padrão. Tá? É criar o seu próprio sistema de governo. Aí a gente volta à expressão minha cabeça, meu guia. Tá? E quem vive no antinomismo acaba relativizando tudo. Né? Ou seja, relativizar significa aquela ideia, sabe? Ah, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. A maldade está na cabeça dos outros, enfim. Tá? E aí a gente pensou na ideia de teocracia, a gente muda ali do nomos para cracia. E aí aquilo que a gente conhece, a teocracia, Deus. Então, olha só, governo de Deus sobre o povo. Teocracia é Deus no comando. Mas aí a gente vive hoje uma palavrinha no Brasil que está sendo recorrente e muita gente reaprendendo, reconsiderando, que fala da democracia. Ah, como a gente quer ter uma democracia no Brasil. Só que a democracia é governo do povo para o povo. Descarta o governo de Deus, a interferência de Deus. Aposta na laicidade do Estado. Né? É positivo, sim, é bom isso, é claro que sim. Quando você faz uma comparação com o comunismo e ou algumas outras realidades de governo que são impositivas. A democracia, ela aponta a liberdade do povo tomar suas decisões, mas decisões tomadas onde Deus é descartado pode ser prejudicial também. E a gente precisa considerar isso, né, no entendimento. E aí a gente pensou também e falou um pouquinho, né? O meu amigo Santiago lembrou dessa ideia da anarquia. Ou seja, é o estilo de vida onde se tem um total desrespeito a qualquer modalidade de lei. Tá? Eu não respeito lei nenhuma, quer sejam leis da sociedade, leis de governo, leis da família, leis de Deus. Aquele que vive na anarquia, tá? Ele vive alheio a tudo isso e paga o preço por conta disso. Tá? A gente tratou dessas questões, tá bom? E aí, deixa eu finalizar aqui, porque para ficar muito longo, eu vou passar uma página aqui sobre escalas de valores, todas essas escalas de valores que eu falei para você, espiritual, ético, hedônico, estético, vitais, úteis, a partir da perspectiva do apóstolo Paulo. Isso eu não falei em sala de aula, não deu tempo, porque a gente ficou preocupado com a nova pancada de chuva que estava anunciando. Né? A irmã da cantina estava lá esperando a gente também, mas eu quero que você dê uma olhada, é muito simples, todos esses conceitos a partir da perspectiva de Paulo, quando ele faz uso disso para a sua própria vida, e aí tem umas linhas embaixo para você aplicar isso à sua própria realidade de vida, eu quero que você faça, tá? Serve aí como a nossa avaliação também. E aí a gente considerou também algumas questões da bioética. A aula foi fantástica, queridos. A gente tratou da questão da bioética, falando da realidade do crente que vai para a guerra, do crente que é policial militar. Então, não matarás ou não assassinarás. É possível, no meio de confronto, você tirar a vida de alguém para defender a sua própria vida, para defender a sua sociedade. Como é que a gente define isso dentro dos parâmetros bíblicos? E foi uma discussão legal, porque se pensou na proposta de Israel, se lembrou de rei Davi, de rei Saul e de tantos outros que tiveram uma cadeia de sucessão das forças de Israel, que se tornaram forças políticas, né? E que tiveram que combater bastante. Tá? A gente pensou nessa ideia do cristão e a guerra, sobre a proposta do ativista, e ele vai encontrar respaldos na Bíblia para poder dar vazão a isso, mas a gente pensou na proposta do pacifista também, que encontra na Bíblia meios para não se fazer isso. A gente entendeu uma ideia do seletivismo, a gente foi para uma proposta que trata da hierarquia. Então, olha, eu estou sob comando, eu tenho que obedecer o comando, e a gente pensou em algumas coisas importantes, né? E tem uma aqui que eu preciso destacar com você. A gente falou do crente e o sexo. Numa aula de ética, gente, a gente falou de sexualidade, quando é que o sexo é permitido,
né? É possível ter várias mulheres, a Bíblia falou aí, porque em algum momento a gente falou de poligamia também, com a realidade para hoje, mas foi uma realidade que Deus permitiu ou que Deus consentiu lá no passado. Tá? Ou seja, estava estabelecido, o homem precisa ter tantas mulheres, ou houve ali, de certa forma, uma concessão de Deus ali para alguma coisa que poderia ser evitada. Então, a gente tratou essa realidade, né? E sentar em sala de aula não é só ouvir o professor, é a gente crescer raciocinando, trabalhando, analisando as questões que estão postas diante de nós o tempo todo, tá bom? A gente falou de masturbação, caraca, gente, numa aula de ética, a gente tratou desse assunto aí. A gente falou de controle da natalidade, planejamento familiar, e a ideia de aborto a gente já tinha falado, né? Então, a eutanásia e suicídio, tudo isso a gente já tinha falado. Doação de órgãos, é possível, não é possível? Pena de morte, tá? E aí a gente terminou falando do cristão e a mentira. E aí, tantas coisas que são complicadas para nós, sabe? Tantas coisas que assim, eu não sei pensar sobre isso, pastor. Tá complicado eu considerar isso, ideia do crente ir pra guerra e ter que matar, pena de morte, eutanásia, e a gente viu algumas coisas que são complicadas e que estão dentro desse campo da bioética. Entretanto, seria importante a gente pensar que dentro dessa proposta, e a Bíblia é clara para a gente quanto a isso, está a ideia de falar a verdade sempre. A gente já falou de falar a verdade com bondade, mas mentir jamais. E a gente percebeu que a nossa igreja está cheia de crentes mentirosos, né? Cheia de crentes que faltam com a verdade, muitas das vezes numa condição de liderança, e que nada... Eles não são disciplinados, não são excluídos, não são apartados do contexto por conta disso. Né? Parece que a gente faz uma certa vista grossa com alguém, é uma coisa quase imperceptível, não causa dano, não. A Bíblia diz que isso aqui tem um poder de destruição tremendo, queridos. E aquele que segue a Jesus, ele se pauta pela verdade. Né? Jesus diz assim, sou caminho sim, mas eu sou verdade. Verdade. O crente tem que ser verdadeiro, o crente tem que ser honesto naquilo que diz. Sim, sim, não, não. É o que a Bíblia orienta para nós. Tá? E aí, para finalizar, e olha quantos finalizar, eu estou dizendo, já tem 22 minutos, já tem uma aula aqui, hein? Ó, tá valendo como uma aula esse vídeo. Tá? Para finalizar, nós tratamos da proposta, que você tem ela aí, né? A Andréia ficou até de imprimir para você, não foi possível chegar lá por causa da chuva, da lei de ouro, Mateus 7,12. A gente trabalhou Mateus 7,12 ali um pouquinho, né? Já que você tem o material, vinculando Mateus 7,12 à lei do amor, que João descreve muito bem, tá bom? E aí a gente viu a realidade da regra de ouro. Não tem a palavra regra de ouro na Bíblia. Jesus, quando falou Mateus 7,12, ele não estava dando nenhuma regra de ouro para ninguém. Ele estava no meio do Sermão do Monte, dando uma série de princípios éticos, valores morais para todo mundo. Só no século XVI, XVII, né, no advento da filosofia toma corpo, e se considerou alguns preceitos importantes e se lembrou dos filósofos, mas alguém pensou assim, mas Jesus falou sobre isso, isso é uma regra de ouro, né? Então, faça aos outros aquilo que você quer que façam com você. E aí surgiu, tá, a regra de prata, que é muito utilizada no budismo, no confucionismo, né, no hinduísmo, né, que vem com a negativa na frente. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você. E cada um dá uma vertente um pouco diferente, mas a proposta negativa vem anteriormente, vem inicialmente. Né? Só que a regra de ouro, né, que é uma proposta que foi colhida de uma fala de Jesus, diz assim, faça aos outros aquilo que você quer que façam com você. Isso é fundamental, queridos, e essa regra de ouro, tá, do relacionamento ético, ela está amparada na lei do amor.
Que Deus nos abençoe. Que a gente seja mais éticos e, sendo mais éticos, sejamos melhores crentes para a igreja que tanto necessita. Deus abençoe vocês, tá? E dê uma olhada aí nas fotografias de algumas páginas que eu vou mandar para você. Grande abraço, fique bem, fique em paz.